capítulo 35, versículo 16 em diante, a palavra do Senhor diz: Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos. Perdão, irmãos, eu comecei no versículo 1, mas é o versículo 16. Não vou ler todo o versículo, não. Vamos ler só o 16 em diante. 35 e 16. Partiram de Belém e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até ao dia de hoje. Amém. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos. A nossa alma te bendiz, Pai. A nossa alma glorifica o teu nome. Nós te louvamos porque a tua palavra sempre traz lições preciosas aos nossos corações. Tu conheces cada necessidade aqui nesta noite, e assim fala aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, amém. Quem está sentado, irmãos? Meus queridos, baseado nesses versículos que lemos, e também baseado em todo o capítulo 35, que até começamos a ler, porque Deus, no primeiro versículo do 35, Deus havia dito para Jacó levantar-se com toda a sua família e ir para Betel. E nós vemos aqui algo tremendo acontecendo neste capítulo. Eu quero, baseado nos versículos que eu li por último, eu quero falar nesta noite, Benoni ou Benjamim. O que você vai escolher? Meus queridos, em nossa caminhada por essa terra, nós passamos por momentos difíceis, passamos por momentos de aflições, nós passamos por momentos de angústias, passamos por momentos de dores, de tristeza, passamos por lágrimas. Não tem ninguém que passe por essa terra que não passe por momentos e situações complicadas. E no meio de todas essas situações e ventos contrários, cada um precisa tomar decisões. No meio de situações difíceis, precisamos fazer escolhas. Escolhas que vão trazer influência, seja para o presente ou seja para o futuro. Todas as escolhas que vamos fazer em nosso dia a dia vão desaguar em bênçãos ou maldições, vitórias ou derrotas, experiências edificantes ou experiências destruidoras. Todas as decisões vão desaguar em alegrias ou tristeza. Depende a decisão que você tomar. Na caminhada da vida, Jacó teve que fazer
escolhas. E fazer escolhas muitas vezes não é fácil. Jacó e toda a família, aqui já no capítulo 35 e primeiro que estamos lendo, diz que Deus falou com Jacó para ele se levantar, consagrar e ir a Betel. Jacó e toda a família estão a caminho de Betel, em obediência à ordem de Deus. Mas no meio da caminhada, Raquel, que estava grávida, ela entra em trabalho de parto. E foi um trabalho de parto complicado, sem recursos médicos, longe de quaisquer condições. O parto se complica e Raquel vem a óbito. Mas antes de morrer, sentindo toda aquela aflição e a dor do parto, entre lágrimas e angústia, todo o pessoal tenta fazer o que é possível, mas só conseguem salvar a criança. Mas no último suspiro, a mãe olha para a criança, reúne as últimas forças, e entre a dor, entre a tristeza de ver a alma se esvaindo, a vida se esvaindo, ela reúne todas as forças, olha para aquela criança e diz: o nome dessa criança será Benoni, que significa filho da minha dor, filho da minha aflição, filho da minha tristeza. O pai, no meio de lágrimas, diz: não, este filho vai se chamar Benjamim, filho da minha mão direita, filho da minha destra, filho querido, filho precioso. A história de Jacó nos revela a dureza, a dor, a angústia, a aflição e as complicações que passamos por essa terra, por essa vida. Meus queridos, ninguém pode ser crente como for, ninguém está imunizado dos momentos difíceis, porque os momentos complicados e difíceis vêm a todos, e muitas vezes é no meio das adversidades maiores que você precisa fazer escolha. Benoni ou Benjamim? Jacó poderia ter sido constrangido pelo momento de grande dor, pela perda da sua amada esposa, e ele poderia ter aceitado o último pedido da sua esposa, que ela disse: coloque o nome dessa criança Benoni. Imagine alguém receber um nome para com ele ser lembrado a morte da sua própria mãe. Sempre que chamasse Benoni, estariam lembrando da morte da mãe, porque ela disse: Benoni, filho da minha dor. Se não fosse a intervenção paterna, aquela criança levaria esse estigma por toda a sua vida, de ser lembrado pela morte da mãe. Que nome terrível para se colocar em um ser humano, filho da minha dor. Que carga emocional pesada essa criança
estaria levando, ela estava destinada a levar por resto da vida uma carga emocional muito pesada. Mas houve a intervenção do pai, Jacó, em não aceitar o nome que a mãe tinha colocado. E Jacó, irmãos, ele sabia muito bem a importância de um nome, pois ele mesmo teve o seu nome mudado, trocado, porque o nome de Jacó significava enganador, o suplantador, aquele que sempre arruma um jeitinho para enganar alguém, mas no encontro que ele teve com Deus, o nome de Jacó foi trocado, foi mudado para Israel, aquele que luta com Deus, príncipe de Deus. O nome de Jacó foi mudado, e ele sabia muito bem o que era levar um nome que traria uma carga pesada, porque ele tinha levado esse nome que realmente trouxe muitas consequências para ele. Jacó não estava rejeitando um nome apenas, mas ele estava negando o destino daquela criança. Ele não aceitava que aquela criança fosse lembrada pela dor que a sua esposa tinha sofrido. Ele estava vislumbrando algo melhor para aquela criança. Ele acreditava em Deus, e para vencer toda essa barreira, ele acreditava que aquela criança não seria lembrada como a dor da aflição da mãe que havia morrido, mas ele queria que aquela descendência fosse lembrada como uma descendência de vitória. Mesmo com os olhos marejados de lágrimas, coração apertado pela dor da morte da sua amada esposa, ele arrancou ânimo para olhar em direção ao futuro e ver aquele menino não como causador de dor, mas Benjamim sendo forte, valente, conquistador, o filho que daria alegria na sua velhice. Aquela criança estava com um destino complicado, uma grande maldição estava sendo prescrita para aquela criança, mas há tempo e Jacó intervém e diz: não, essa criança não será lembrada como filho da dor, mas como filho da minha destra, da minha força. Nós também, irmãos, estamos fadados à maldição. Estava prescrita para todos nós uma sentença de morte, de dor, mas Cristo interveio, e a nossa sorte foi mudada, a nossa vida foi transformada, o nosso destino foi transformado, porque Cristo interviu e disse: não será mais chamado assim, mas será chamado meu filho. Pelo sangue de Cristo, Ele nos conquistou e nos trouxe vitória. Deus mudou a nossa história, Deus mudou a tua história, pois já estava prescrito a maldição sobre você, mas Cristo veio, mudou o teu futuro, trocou o teu nome, e hoje você é um crente abençoado, você é um crente filho de Deus. Assim, com a intervenção de Jacó, o seu pai, a história de maldição daquela criança foi mudada por uma história de bênção. Com a intervenção de Cristo, a tua história foi mudada, e hoje você não é mais maldição, hoje você é bênção, hoje você é bênção, a bênção de Deus para a tua vida, a bênção de Deus para a tua casa, a bênção de Deus para o teu casamento, a bênção de Deus para você. Porém, o modo como enfrentamos a vida, o modo como fazemos as escolhas, é decisivo para a nossa felicidade.
Jacó nos ensinou a olharmos para o presente, idealizando um futuro marcado pela intervenção de Deus. Ele olhou o presente e diz: não, essa criança não será lembrado como filho da minha dor. Eu estou vendo algo melhor para essa criança. Eu estou vendo algo melhor para essa criança. Eu quero te dizer nessa noite que Deus está olhando para você, e Deus está idealizando algo tremendo dos céus para a tua vida. Enquanto a mãe olha para o filho e vê somente dor, enquanto a mãe olha para o filho e vê somente aflição, o pai olha e vê louvor, o pai olha e vê força, o pai olha e vê coragem, o pai olha e vê que o futuro daquela criança não será maldição, não será tristeza, não será dor, mas será alegria, será vitória, será bênção. Através da fé em Deus, nós encontramos ânimo para sair de uma situação de tristeza para uma situação de esperança e alegria. Quem sabe, irmãos, você olha para todos os lados, você olha para os teus de dentro da tua casa, e você vê Benones. Quem sabe você olha para o teu dia a dia e vê que Benones estão sendo gerados. Mas eu quero dizer nessa noite que em Cristo os Benones serão transformados em Benjamim. A tua dor, a tua aflição, a tua angústia vai ser transformado em alegria. O tempo dos Benjamim chegou. É tempo de Benjamim na tua vida. É tempo de algo de Deus na tua vida. Jacó levantou com o coração dilacerado, porque ele amava muito sua esposa Raquel. Mas ele levanta e grita: não, não, eu não vou aceitar essa situação. Benoni, não. Ninguém vai chamar esta criança, esse meu filho, de Benoni, filho da minha dor. Não, não, não. Vou chamar de Benjamim, filho da minha mão direita, da minha força, da minha alegria, da minha felicidade. Não importa o que você está passando, não importa que tipo de pessoa você tem sido até aqui, Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua dor, Deus quer mudar esses momentos de frustração, de derrota. Essa história precisa ser mudada. A tua história precisa ser mudada. Até agora, quem sabe muitos se chamaram de problema, de pessoa complicado, derrotado, e assim por diante. Mas como Jacó se levantou e disse: não, Benoni não, mas Benjamim, o Senhor Deus chegou para mudar essa situação negativa que você está passando. Deus está aqui, deixa Ele mudar o teu nome, a tua história, a tua pessoa, para uma pessoa abençoada, vitoriosa, alegre e realizada. Quem sabe até os dentro da tua casa. Quem sabe até tua esposa, teu esposo, tua mãe, teu pai. Quem sabe eles olham para você e têm dito: esse é um fracassado, é um derrotado, não vai dar em nada. Esse é mais um fazedor de confusão, é um mentiroso, é um sem palavra. Quem sabe muitos adjetivos as pessoas têm rotulado você. E alguma coisa você até tem feito, quem sabe, para eles te rotular desta maneira. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, chegou o momento dessa história ser mudada. Chegou o momento que Deus quer mudar essa história.
chegou o momento que Jacó disse: não, eu vou mudar essa história. Eu não quero mais dor. Eu não quero mais perca. Eu não quero que essa criança venha ser rotulada como filho da minha dor. Todo mundo vai chamar: ô filho da minha dor, filho da minha dor. Não, não, não. Essa história vai ser mudada. Quem sabe muitos têm rotulado e chamado você de muitos adjetivos negativos, mas Deus quer mudar essa história hoje. Assim como Deus mudou o nome de Jacó, assim como Jacó mudou o nome de Benoni, Deus quer mudar o teu nome, Deus quer mudar o teu caráter, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar você. Você está na casa do oleiro, e Deus quer mudar a tua vida, por uma vez por todas. Benoni ou Benjamim, o que você vai escolher? A escolha está diante de você. Mas eu falo pelo amor de Deus, pelo amor da tua alma, pare de escolher Benoni para a sua vida. Pare de murmurar, pare de ver somente infortúnios na vida, pare de ver só fracasso, derrota, pare de dizer que não vai dar, não tem jeito, pare de ficar dizendo que Deus esqueceu de você. Pare de escolher Benoni. Você precisa estancar toda essa situação de infortúnios, de maldição, de aflição, de tristeza. Tenha atitude de crer que Benjamim chegou. Aleluia. Tenha convicção e atitude de dizer: um novo tempo de Deus chegou na minha vida. Não é hora, irmãos, de ficar culpando ou se culpando por decisões erradas que você tomou no passado, e que se você não tivesse tomado, pouparia, quem sabe, você e seus queridos de muitas dores e decepções. Mas chegou o momento de você parar de ficar se culpando. Jacó poderia se culpar dizendo: por que eu tomei a decisão de fazer essa viagem com minha esposa já nos últimos dias da gravidez? Por que eu fui fazer essa viagem? Ele podia estar se culpando. Quantas pessoas estão vivendo com traumas do passado? E até crentes, irmãos, quantos crentes com traumas, cheios de pressão, e assim o seu futuro está comprometido, porque estão vivendo um presente amargo, um presente de traumas, um presente de culpas. Muitas pessoas estão presas por decisões que tomaram no passado, e as coisas não deram certas, e assim estão escravizadas por decisões que tomaram no passado. As decisões do passado não tem como mais mudar, mas você pode mudar o teu presente para que o teu futuro fique melhor. Quando se toma uma decisão errada, vem os porquês da vida. Quantas pessoas já falaram: por que eu fiz isso? Por que eu corri tanto? Por que eu não respeitei alguma coisa e por causa disso aconteceu aquele acidente? Por que eu fui por aquele trajeto? Por que eu tomei aquela decisão? Onde eu estava com a cabeça quando eu resolvi comprar aquele carro? Por que eu vendi aquele carro? Por que eu comprei aquela casa? Comprei aquele apartamento? Por que eu vendi aquela casa? Vendi na hora errada. E você está se culpando, escravizado por decisões erradas que tomaram. Quantas pessoas que estão vivendo atormentadas por essas decisões
decisões que tomaram e que trouxeram problemas e até hoje estão amargurando a tua vida, mas eu creio que todas as decisões erradas que causaram estrago e dor devem ser colocadas nas mãos do Senhor. Deus tem capacidade de reverter de algum jeito e de alguma maneira todo o sofrimento passado, e no meio desse turbilhão de problemas, Deus vai trazer benefícios e novas experiências e vitória para você. Jacó poderia ficar se culpando, porque eu tomei a decisão de fazer essa viagem. Por quê? Perdi a minha esposa. Aquilo poderia causar traumas e depressão a Jacó, mas no meio de toda a dor, ele diz: eu vou mudar essa história. Essa criança não será lembrada pela morte, não será lembrada por perdas, não será lembrada por tristeza, mas essa criança será lembrada como uma criança que produz força, uma criança de força, uma criança valente. Mesmo aquelas decisões que você, meu querido irmão, tomou porque estava até mal diante de Deus, quem sabe estava com a tua vida espiritual adoecida, mas se você fizer uma confissão sincera, Deus tem poder para reverter toda a situação negativa. Chegou o tempo de coisas novas na tua vida. Chega de viver escravo do passado. Chega de viver escravo por decisões erradas. E não coloque culpa em ninguém. Deus tem algo novo para você. Quantos conselhos que foram dados a você e você não deu atenção. E agora essa culpa está atormentando a tua vida e tem levado você a muitas lágrimas. Eu conheço muita gente, irmãos, que amaldiçoa a cidade que mora, amaldiçoa o bairro que mora, a rua que mora, a casa que mora, amaldiçoa o casamento, amaldiçoa filhos. Tem pessoas que amaldiçoam até onde congrega, até a igreja. Não vem bênção para esses, não vem bênção, porque você foi chamado para abençoar e não para amaldiçoar. Outros irmãos, não culpe os inocentes e indefesos por alguma tragédia e pela sua dor. Raquel, é claro, ela estava num momento de dor, estava esvaindo a sua vida, estava morrendo. E ela, no meio da dor de morte, no meio do desespero, ela pensou em colocar um nome, para que as pessoas pudessem lembrar que quando essa criança nasceu, ela morreu. Mas essa criança ia levar essa culpa de dor, de aflição de uma mãe. Raquel, na hora em que estava morrendo, ela disse: chama esse nome, essa criança, de Benoni. Irmãos, conheço essa história de jogar a culpa em crianças inocentes, crianças que nasceram, quem sabe, de uma relação ilícita, e muitos dizem: esse é filho de adultério, é filho de não sei o quê, essa criança é desonra de nossa família. Não jogue culpa nas crianças, não jogue culpa nas pessoas. Raquel quis que Benoni, aquela criança, levasse uma culpa da sua dor, mas o pai interviu, disse: não. Jacó disse: não, essa criança não vai se chamar Benoni, essa criança vai ser a alegria da casa, vai ser filho da minha mão direita. Não sei como você nasceu, não sei e não conheço os pormenores da tua vida, mas independente de como você nasceu, você veio a este mundo, porque Deus tem um projeto na tua vida. Você não é demais não, você não é esquecido não, só o fato de você estar aqui nessa noite, é porque Deus te ama, e Ele tem lembrado de você. Deus tem um projeto na tua vida, Deus tem um projeto na tua casa e na tua família.
Ah, meus irmãos, o Senhor está aqui para curar as feridas. O Senhor está aqui para curar os traumas do passado. O Senhor quer passar um unguento da graça, um unguento da misericórdia na tua vida. Deixa Deus passar um unguento da misericórdia na tua vida. Deus está aqui para cicatrizar as feridas. Quem sabe ainda as feridas estão abertas, mas nessa noite Deus está aqui para trocar essas feridas. Não mais Benoni, não aquele que causa dor, mas alegria. Benjamim, Benjamim. Irmãos, eu termino dizendo: Benjamim é a geração da força, Benjamim é a geração da alegria. Daquela criança não foi banido aquele nome Benoni, não mais filho que causa dor, mas agora aquela criança era um filho que causava alegria. Era aquela criança que falava: a destra da minha força, a força da minha mão direita. Irmãos, aquela geração de Benjamim saiu de um cenário de dor, saiu de um cenário de morte para a vida. Benoni significava morte e perda, mas no meio da morte, perda e dor, sai uma geração de vida, sai uma geração para promover alegria, sai uma geração para promover força. Aleluia. Não importa da onde você veio, se veio do meio do caos, de dor, de sofrimento, de angústia, de lar despedaçado, destruturado, não importa, importa que Benjamim saiu do meio da dor para trazer alegria, e Deus está fazendo isso com você, aleluia, porque assim nós passamos também da morte para a vida, através da fé em Cristo. Cristo veio à nossa vida, não importa qual cenário, por mais negativo que tem sido até então, mas você agora tem Jesus na vida, e o cenário é mudado. Irmãos, a geração de Benjamim é a geração da bênção e não da maldição. Benjamim, ele nasceu no meio quase que da maldição. Havia uma maldição que estava pairando sobre aquela criança, mas ele ressurge, e agora alguém grita: não mais Benoni, não dor, não sofrimento, é Benjamim, é alegria, é felicidade. Você estava num caos, mas Jesus te alcançou, Jesus se engraçou com você, Jesus amou você, Jesus gostou de você. Eu não sei porque ele gostou de você, irmãos. Eu não sei. Não sei porque Jesus gostou de mim, com essa cara tão feia que eu tenho. Mas Jesus gostou de nós, irmãos. E lá no Calvário ele disse: não. Toda maldição que para é sobre Newton, toda maldição que para sobre João, Maria, eu estou trocando, eu estou mudando, aleluia. Não será lembrado como geração da maldição, mas será lembrado como geração da bênção. Geração da bênção. Você foi chamado para ser bênção. A geração de Benjamim é a geração da força do seu pai, aleluia. Nós podemos contar com a força do nosso pai, com a força de Deus, para nos fortalecer diante das ciladas do inimigo. Aquela criança que estava quase que destinada para ser lembrada como um fracasso, como dor e perca, mas agora ele ressurge como Benjamim, aquele que tem a força do Pai, e você tem a força de Deus, para ultrapassar os obstáculos e as barreiras da vida que surgem na tua vida. Você tem a força do Pai. A geração de Benjamim, irmãos, é a geração protegida
pelo pai. O pai olhou para aquela criança e disse: não, eu preciso proteger essa criança. Essa criança não pode ser exposta. Essa criança não pode levar um estigma, aonde as pessoas vão ficar gritando pela rua: ô filho da dor, vem cá. Não, não, essa criança não vai levar esse estigma. Havia um estigma contra você, irmãos. Você estava destinado ao inferno. Não tinha jeito, mas Jesus se engraçou com você. O teu nome foi mudado, você é salvo, você é transformado pelo poder de Deus. Aleluia. Você hoje tem a proteção de Deus. Todo crente tem promessas. Você tem promessas. Você tem a proteção do Senhor para vencer os inimigos. Hoje você tem o cuidado de Deus, assim como Jacó protegeu aquela criança, assim como Jacó. A geração de Benjamim é a geração da liberdade, irmãos, para desfrutar uma intimidade profunda com Deus. Irmãos, Benjamim, ele passou a desfrutar de uma intimidade com seu pai, que era algo que criou inveja também no coração dos demais irmãos, porque para Jacó, José já não vivia mais, e agora ele olhava para Benjamim e se inspirava naquela criança, naquele jovem. Tudo na vida de Jacó era agora o seu filho mais moço. Quando eles tiveram que ir procurar alimento no Egito, todos os irmãos foram, mas Benjamim ficou com seu pai. Quando José, que estava como a segunda pessoa lá no Egito, os irmãos, não sabendo, falaram sobre a família, falaram que tinha outro irmão que tinha ficado com o pai, e José disse, que era o governador na época, ele disse: olha, vocês estão falando, não estão falando a verdade. Para eu saber se vocês estão falando a verdade, eu preciso que vocês tragam Benjamim, senão vocês são espiões. Aqueles irmãos ficaram apavorados, ficaram tristes. Não, meu Senhor. Contaram toda a história, contaram a história que José não vivia mais, e eles estavam falando para José, né? E contaram toda a história. Esse menino a alegria do pai, é a alegria do pai. Você é a geração que tem que trazer alegria ao coração do pai. Ah, quantos crentes não estão trazendo alegria ao coração do pai? Mas Benjamim era a geração que trouxe alegria ao coração do pai. E você tem que pertencer a esta geração que venha trazer alegria ao coração de Deus. Chega de dor, chega de tristeza, chega de promover coisas ruins, mas o Senhor precisa se alegrar com você. O Senhor precisa se alegrar com você. Irmãos, Benjamim, ele tinha uma intimidade com seu pai. Seu pai tinha intimidade com ele. Os irmãos foram, voltaram. Daqui a pouco faltou alimento, tinha que voltar. E os irmãos falaram, o pai mandou eles buscar alimento outra vez. E os irmãos falaram: olha, não tem como nós voltar lá, se não levar o teu filho, o Benjamim. O pai ficou triste. Por que vocês falaram isso? Por que falaram que eu tinha um filho? E nós vemos que Benjamim tinha intimidade com o pai. Como que está a tua intimidade com Deus? Benjamim é o símbolo da geração que tem intimidade com Deus. É o símbolo de crente que tem intimidade com Deus. Benjamim surgiu do nada. Surgiu do meio de momento de morte. Mas agora ele trazia alegria ao coração do pai e tinha intimidade com o pai.
Você veio de um clima de morte, condenação eterna pairava sobre todos nós, mas agora nós estamos na igreja servindo ao Senhor com alegria, e quero crer que estamos trazendo alegria ao coração do Pai. Não só alegria ao coração do Pai, mas é preciso ter intimidade com o Pai, e você precisa ser mais íntimo de Deus. Como está a tua intimidade com Deus? Como está a tua intimidade com os céus? Benjamim desfrutava de todo esse cuidado, esse apego. Ele tinha um cuidado especial. A bem da verdade, irmãos, que Benjamim é a geração da abundante graça. Irmãos, quando eles chegaram no Egito, com Benjamim, tudo que era para Benjamim, era dado 5 vezes mais a ele. 5 vezes mais a ele. A geração de Benjamim é a geração abençoada por Deus. É uma geração que Deus tem bênção para dar. Não é só isso que você tem recebido. Deus quer dar 5 vezes mais, muitas vezes mais. Mesmo depois que José se identificou que ele era o irmão deles, e quando ele vai abraçar Benjamim, ele chora. Aquela intimidade com Benjamim. Ah, irmãos, Deus quer ser íntimo teu. José abraçou, beijou, e sempre Benjamim ganhou coisas dobradas, bênçãos dobradas. Tudo que era para Benjamim era mais. Por quê? Porque ele era o filho da bênção. Eu quero dizer nessa noite, só o fato de você ser crente, mesmo no meio de lutas, mesmo no meio de provas, mesmo no meio de dificuldades, mesmo no meio de desemprego, eu quero dizer e profetizar para você que Deus tem coisas grandes e maravilhosas, coisas tremendas para a tua vida. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. Coloque-se em pé nesse momento. A graça alcançou Benjamim, irmãos. A graça alcançou esse garoto, de forma que ele foi ricamente abençoado. E a graça de Deus tem alcançado você nessa noite. E Deus quer derramar da abundante graça sobre tua vida. A geração de Benjamim era uma geração guerreira e vitoriosa. Assim Jacó olhava para seu filho. E que Deus possa olhar você como um guerreiro, como um vitorioso, um espírito de luta, não cedendo para as tentações, não cedendo para o pecado. A geração de Benjamim, irmãos, era a geração de grandes homens de Deus. Irmãos, Saul, ele morreu desviado, mas antes de se desviar, ele foi escolhido por Deus. Ele foi o primeiro rei de Israel escolhido por Deus. Saul era da geração, da descendência de Benjamim. O maior plantador de igrejas do mundo, o maior missionário, Paulo, ele era da descendência de Benjamim. A geração de Benjamim era a geração de grandes homens de Deus. Eu quero crer que a geração de crentes que temos aqui será uma geração que vai gerar grandes guerreiros para o Senhor, grandes vidas para Deus. Aleluia. Da tua vida vai sair grandes guerreiros, grandes homens de Deus. Aleluia. Deus deseja sim restaurar a tua vida, fazer você um vencedor. Agora você tem a escolha. A escolha está diante de ti. Ficar preso às dores da vida, Benoni, olhar para as glórias e honras que são suas em Cristo, escolher Benjamim e viver uma vida vitoriosa. Está nas tuas mãos. É você que vai escolher Benjamim ou Benoni. Benoni, filho da minha dor.
Porque você quer ser lembrado como? Que nome você está dando para aquilo que você está vivenciando? A escolha é sua. Mas no meio do caos nasce os Benjamins, para ser forte, para ser forte, para ser forte. Você foi escolhido para ser forte. Você foi escolhido para vencer. Você foi escolhido para ter intimidade com Deus. Você foi escolhido para ter intimidade com os céus. Você foi escolhido para ter liberdade com o Pai. Você foi escolhido para ser alvo de muitas bênçãos do Senhor. Assim como Benjamim foi alvo das bênçãos, que ele recebia sempre mais. Há algo mais de Deus para a tua vida. Há algo mais de Deus para a tua casa. Há algo mais de Deus para o teu casamento. Há algo mais de Deus para a tua família. Há algo mais de Deus para os teus negócios. Há algo mais de Deus. Dê a mão para quem está ao seu lado. Oramos nesse momento, aleluia. Irmãos, em nome de Jesus, grite: eu não quero mais esses traumas, eu não quero mais viver uma vida de culpa, por decisões erradas que eu tomei. Deus está mudando essa história hoje. Você já passou por traumas na vida, traumas que te incomodam, traumas que te incomodam. Você passou por momentos de traumas, de frustração, de dor, de angústia. E essas dores, esses traumas querem atrapalhar o teu hoje e complicar o teu amanhã. Mas em nome de Jesus, no meio dos traumas está nascendo Benjamim. Não mais Benoni, mas Benjamim. Deus, eu creio, Pai, nós cremos que esta palavra tem endereços certos. Nós sabemos, Deus, que o Senhor trouxe pessoas aqui esta noite, pessoas que há uma carga de maldições, pessoas que vieram de famílias completamente complicadas, pessoas, Senhor, que têm ouvido palavras negativas há tanto tempo, pessoas cujas memórias são memórias, Deus, de angústia, de tristeza e decepções. Mas esta palavra é uma palavra de cura, esta palavra é uma palavra de libertação, e nós clamamos agora, Deus, para que esta abundante graça alivia todo este peso, alivia todo este fardo deste coração agora, que caia por terra toda a fadiga de alma, que caia por terra todas as memórias de derrota, e que ceda lugar para a esperança, que ceda lugar para o novo tempo, que ceda lugar para uma consciência de promessa, promessa de vida abundante. Nós clamamos agora pelo poder da tua graça. Toca neste coração agora, toca nesta mulher, toca neste homem, toca nesta pessoa que já ouviu o seu histórico que a sua gestação foi indesejada, histórico
histórico que alguém tentou fazer aborto tantas vezes, e essa pessoa olha no espelho e a ver como indigna da vida, como alguém fadado à derrota. O teu sangue a purifica esta noite, que ela seja livre, que ele seja livre, que haja liberdade nesta casa, que haja liberdade neste casamento, que haja liberdade neste endereço, pelo poder da tua graça, pelo poder do teu perdão. Nós clamamos a tua palavra de vida, nós clamamos pela tua palavra de vida, nós clamamos pela tua palavra de vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que toda glória, que todo poder, que toda autoridade de vida seja transbordada agora sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Este homem, esta mulher que tem passado momentos de dores, que tem passado momentos de portas fechadas, esta família que tem passado fases terríveis, estas pessoas que chegaram aqui passando os piores momentos da sua vida, assim como tu ali na cruz liberou palavras de perdão, liberou palavras de vida. Espírito de Deus, mova o coração dessas pessoas agora, que de dentro deste sofrimento emana palavras de vida, emana palavras de graça, emana palavras de amor, emana palavras de cura. Espírito de Deus, flua, flua, flua. Nós te clamamos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a tua vida flua, que a tua vida flua, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem crê na palavra da vida que está sobre ti, aplauda bem alto o teu Deus agora.